Sredni Vashtar, do escritor Saki, para o canal Conta um Conto. Seja bem-vindo. No conto a seguir, a imaginação é o último refúgio de um menino doente, frágil, sem carinho de mãe e submetido a uma tutora autoritária a quem ele detesta. Brincando solitário, um barracão se transforma num reino de fantasia, e onde ele pode dar asas à sua imaginação. E assim, o garoto chega ao extremo de criar uma divindade primitiva. Eu prefiro que vocês ouçam a história antes de eu falar sobre ela. Não há nada mais bonito do que escutar o riso de uma criança, a não ser que seja 1 da manhã e que esteja sozinha em casa. Conradin tinha 10 anos de idade e o médico manifestou sua opinião profissional de que o menino não viveria nem 5 anos mais. O médico era sedoso e contava pouco, mas sua opinião era endossada pela senhora de Ropp, que contava muito. A senhora de Ropp era prima e guardiã de Conradin, e aos olhos dele ela representava aqueles 3/5 do mundo que são necessários, desagradáveis e reais. Os outros 2/5, em perpétuo antagonismo com os precedentes, reuniam-se a ele próprio e sua imaginação. Conradin achava que um dia desses ia sucumbir à dominante pressão de coisas necessárias e cansativas, como doenças, restrições opressivas e aborrecimentos planejados. Sem sua imaginação, que era exuberante sob a pressão da solidão, ele teria sucumbido a muito. A senhora de Ropp jamais confessaria, mesmo em seus momentos mais sinceros, que não gostava de Conradin, embora pudesse ter uma vaga consciência de que oprimir o menino para o seu bem era um dever que não achava particularmente desagradável. Conradin a odiava com uma desesperada sinceridade, que até perfeitamente era capaz de se mascarar. Os poucos prazeres que conseguia arquitetar para si mesmo ganhavam um tempero extra pela probabilidade de que seriam desagradáveis à sua guardiã. E do reino de sua imaginação ela era banida. Uma coisa impura que não podia ganhar admissão. Do jardim sem graça e triste, vigiado por tantas janelas sempre prontas a se abrir com uma mensagem de "não faça isso, não faça aquilo", ou um lembrete de que estava na hora do remédio, ele encontrava pouco atrativo. As poucas árvores ali frutíferas existentes ficavam ansiosamente impedidas de se colher delas, como se fossem raros espécimes de sua espécie a florescer num árido sertão. Provavelmente seria difícil encontrar um verdureiro que oferecesse 10 shillings por toda a produção anual. Num canto esquecido, porém, quase escondido atrás de um triste arbusto, havia um barracão de ferramentas abandonado, de proporções respeitáveis, e entre suas paredes Conradin encontrou um abrigo, algo que assumia aspectos variados de sala de brincadeiras e de uma catedral. E o havia ele povoado com uma legião de fantasmas familiares, evocados em parte de fragmentos da história, em parte de sua própria cabeça, mas exibia também 2 ocupantes de carne e osso. Num canto vivia uma galinha, chamada Rodan, de plumagem despenteada, sobre a qual o menino despejava um afeto
que não tinha nenhuma outra forma de se manifestar. Mais para o fundo, no escuro, ficava uma gaiola grande, dividida em 2 compartimentos, um dos quais tinha à frente barras de ferro bem juntas. Era a morada de um grande furão que o menino do açougueiro tinha trazido e escondido, gaiola e tudo, para sua atual localização, em troca de um monte de moedinhas acumuladas em longo de um tempo. E Conradin morria de medo do bicho ágil, de presas afiadas, mas era a coisa mais preciosa que possuía. Sua mera presença no barracão de ferramentas era uma alegria secreta e amedrontadora, a ser mantida escrupulosamente escondida do conhecimento da mulher, como ele chamava em particular sua prima. Um dia, sabe-se lá onde, ele inventou para o bicho um nome maravilhoso, e desse momento em diante o furão transformou-se num deus e numa religião. A mulher praticava a religião uma vez por semana numa igreja próxima e levava Conradin com ela, mas aquele culto era-lhe estranho. Toda quinta-feira, no silêncio penumbroso e embolorado do barracão de ferramentas, eles celebravam um místico e elaborado cerimonial, diante da gaiola de madeira onde vivia Sredni Vashtar, o grande furão. Flores vermelhas em sua estação e frutas roxas no inverno eram ofertadas em seu altar, porque ele era um deus que punha certa ênfase especial no lado ferozmente impaciente das coisas. Ao contrário da religião da mulher, que na medida em que Conradin conseguia perceber, ia bem longe em direção contrária. E nas grandes festas, noz moscada em pó era espalhada na frente da sua gaiola, sendo um aspecto importante que a noz moscada deveria ser roubada. Essas festas ocorriam de modo irregular e eram marcadas principalmente para celebrar algum evento passageiro. Numa ocasião, quando a senhora de Robb sofreu uma aguda dor de dentes por 3 dias, Conradin manteve a festa durante os 3 dias inteiros e quase conseguiu se convencer de que Sredni Vashtar era pessoalmente responsável pela dor dos dentes. Se aquilo durasse mais um dia, o suprimento de noz moscada teria se esgotado. A galinha Rodan nunca participava do culto a Sredni Vashtar. Conradin tinha determinado havia muito que ela era uma anabatista. Ele não fingia ter a mais remota ideia do que seria uma anabatista, mas em particular esperava que fosse algo ousado e não muito respeitável. A senhora de Robb era o nível no qual ele baseava e detestava toda a respeitabilidade. Depois de algum tempo, a concentração de Conradin no barracão de ferramentas começou a atrair a atenção de sua guardiã. Não é bom para ele ficar vagabundeando lá o tempo todo, ela decidiu prontamente. E anunciou um dia ao café da manhã que a galinha Rodan tinha sido vendida e fora levada embora durante a noite. Com seus olhos míopes, ela examinou Conradin, à espera de que tivesse um ataque de raiva ou de tristeza. Estava pronta para reprimir uma torrente de excelentes preceitos e argumentos, mas Conradin não disse nada. Não havia nada a dizer. Alguma coisa, talvez, em seu rosto vazio deu a ela certa momentânea inquietação, pois na hora do chá, naquela tarde, havia torrada na mesa, uma iguaria que ela normalmente proibia sob o argumento de que não fazia bem a ele, e também porque o preparo da torrada dava trabalho, ofensa mortal ao olhar feminino da classe média. Pensei que gostasse de torrada, ela exclamou com ar injuriado, vendo que ele não a tocara. Às vezes, disse Conrad.
No barracão naquela noite, houve uma inovação no culto do Deus engaiolado. Conradin estava acostumado a entoar-lhe louvores. Naquela noite pediu uma bênção. Faça uma coisa por mim, Srednivasta. A coisa não foi especificada. Como Srednivasta era um deus, ele deveria saber. E engolindo um soluço ao olhar para o outro canto vazio, Conradin voltou ao mundo que ele tanto detestava. E toda noite, no escuro bem-vindo do seu quarto, e toda tarde, na penumbra do barracão de ferramentas, elevava-se a amarga litania de Conradin. Faça uma coisa por mim, Srednivasta. A senhora de Rob notou que as visitas ao barracão não cessaram, e um dia fez mais uma inspeção. O que você guarda trancado naquela gaiola? Ela perguntou. Eu acho que são porquinhos da Índia. Vou mandar levar embora. Conradin fechou a boca com força. Mas a mulher revirou-se no seu quarto até encontrar a chave cuidadosamente escondida e, sem demora, marchou para o barracão, a fim de completar sua descoberta. Era uma tarde fria e Conradin fora orientado a permanecer na casa. Da janela mais distante da sala de jantar, dava para ver a porta do barracão além do canto do arbusto. E ali, Conradin se posicionou. Viu a mulher entrar. E então imaginou que ela abria a gaiola sagrada e espiava com seus olhos míopes a farta cama de palha onde o seu Deus estava escondido. Talvez ela apalpasse a palha em sua desajeitada impaciência, e Conradin sussurrou ardentemente sua prece pela última vez, mas sabia, ao rezar, que não acreditava. Sabia que a mulher sairia naquele momento estampando no rosto aquele sorriso que ele tanto detestava. E dentro de 1 ou 2 horas, o jardineiro levaria embora o seu maravilhoso Deus. Não mais um Deus, mas um simples furão marrom numa gaiola. E ele entendeu que a mulher triunfaria sempre, como triunfava agora, e que ele cresceria sempre mais adoentado debaixo da sabedoria superior, dominadora e incomodativa, até um dia nada mais importar muito para ele, e o médico provar que tinha razão. E no aguilhão e na desgraça de sua derrota, ele começou a entoar em voz alta e desafiadora o hino do seu ídolo ameaçado. Srednivasta avançou. Seus pensamentos eram pensamentos vermelhos e os seus dentes brancos. Seus inimigos pediam paz, mas ele levou-lhes a morte. Srednivasta, o belo. E então, de repente, ele irrompeu de seu canto e chegou mais perto da vidraça. A porta do barracão ainda estava aberta como tinha sido deixada, e os minutos passavam. Foram longos minutos, mas passaram mesmo assim. Viu os estorninhos correrem e voarem em pequenos bandos pelo gramado. Contou-os uma e outra vez, com o olho sempre na porta de vai-vem. Uma criada de cara azeda entrou para arrumar a mesa do chá. E mesmo assim Conrad ali ficou. Esperou, observou. A esperança havia se infiltrado aos milímetros em seu coração. E agora um ar de triunfo começava a reluzir em seus olhos, que tinham conhecido apenas a sensata paciência da derrota. Baixinho, com uma furtiva exultação, ele começou mais uma vez o seu canto de vitória e devastação.
E então seus olhos foram recompensados. Por aquela porta passou um bicho longo, baixo, amarelo e marrom, com os olhos piscando à luz minguante do dia e escuras manchas úmidas em torno da boca e do pescoço. Conradin caiu de joelhos. O grande furão desceu até um pequeno regato no fundo do jardim. Bebeu um momento, depois atravessou a pontezinha de madeira e sumiu de vista nos arbustos. E assim foi a passagem de Srednivasta. O chá está pronto? Disse a criada de cara azeda. Onde está a patroa? Ela foi até o barracão. Faz algum tempo, disse Conrad. E enquanto a criada ia chamar sua patroa para o chá, Conradin pegou um garfo de tostar na gaveta do aparador e passou a torrar para si mesmo um pedaço de pão. E enquanto ele torrava e passava bastante manteiga, enquanto gozava o lento prazer de comê-lo, Conradin ouviu os ruídos e silêncios que vinham em rápidos espasmos do outro lado da porta da sala de jantar. Vocês querem saber, não querem? O que aconteceu com a mulher no barracão de ferramentas? Pois vamos lá. O grito desvairado da empregada, o coro de exclamações assombradas em resposta na cozinha, os passos corridos e as apressadas buscas de ajuda externa. E então, depois de uma pausa, os soluços assustados e o passo arrastado daqueles que traziam uma carga pesada para dentro da casa. Quem vai contar para o pobre menino? Quem vai contar? Eu não tenho coragem, exclamou uma voz aguda. E enquanto discutiam o assunto entre eles, Conradin preparou para si mais uma torrada. Fim do conto. Magnífico, não acharam? Tradução de José Rubens Siqueira. Saki, ou Saki, é o pseudônimo literário do britânico Hector Hugh Munro, de 1870 a 1916. É considerado um dos melhores contistas do seu tempo. Suas narrativas costumam trazer críticas à sociedade e finais surpreendentes. Criado por duas tias rabugentas, não teve uma infância feliz. Talvez por isso muitas de suas histórias mostrem a crueldade de que as crianças são capazes. O conto Srednivasta foi publicado em 1911. Um deus animal que tem um nome, oferece preces, hinos, até o momento de lhe pedir uma dádiva. Será que um desejo secreto, sussurrado em sua mente, pode se tornar realidade? Mas um animal com garras e presas afiadas pode ser um perigo mortal também. No mundo do menino Conrad, parece não haver nenhuma inocência e nem limite para o poder da cruel imaginação. Gostei mesmo desse conto, de verdade. Eu tenho uma coisa meio grande Deus Pan, aquelas coisas de culto, né, de grandes divindades, só que com uma roupagem muito mais interessante aqui, que é o caso de da inocência infantil, da criatividade, né? A gente leu essa semana um conto da senhora Hudson, do verão da senhora Hudson, foi isso? Do Gabriel Garcia Marques, também fala de que as crianças podem sim ser muito cruéis quando são expostas à maldade dos adultos, e gostaria de trazer mais contos como esse sobre terror.
Quem gosta de misturar criança com terror é o Stephen King, né? Aquela cena do hotel que o menininho tá andando com o Velotrol ali, encontra as gêmeas ali no corredor do hotel, é assustador, não é? Além de todos os outros, né? No It, a coisa, tem crianças. No Carrie, a estranha, tem crianças. Aquele do milharal, né? Da cidade, que só tem crianças também. Então, a maioria dos contos dele tem alguma criança envolvida. E ou ela... Eu contei aqui um da avó, que a criança está sozinha em casa com a avó, no quarto dela, né? E, cara, é tão assustador. Gosto, assim, da inocência infantil utilizada dessa forma que foi usada aqui nesse conto. Gosto de contos de vinganças, não tem problema nenhum. Não é porque você gosta do conto que você vai sair por aí fazendo maldade com os outros, né? Isso aqui é entretenimento. A literatura é bem diferente. Tem gente que transforma, né? Assiste um filme na televisão e acha que a vida real é assim também. Tem muito cara doido aí por aí que eu conheci que ficou pancada assistindo domingo, ou já era pancada antes, né? O cara assiste o filme lá do Charles Bronson, Desejo de Matar, e acha que a vida real é assim também, tem que sair dando tiro em todo mundo aí. Bom, nesse caso, gostei muito, tá dentro de um livro que fala histórias para não dormir e traz Hernani Fornari, que eu li esse mês aqui também, Horácio Quiroga, magnífico, do Travesseiro de Penas, de tantos outros contos que eu tenho aqui, que eu até esqueço o nome. Edgar Allan Poe, a gente já leu quase todos os contos dele aqui no canal. H.P. Lovecraft, narramos também quase todos os contos do Lovecraft aqui no canal. Lígia Fagundes Telles, maravilhosa, incrível, sou fã, adoro o Venha Ver o Pôr do Sol. O Machado de Assis também tem contos de terror, ok? Tem o Jacobs com a pata do macaco, e essa aqui do Saki. É isso? Saki ou Saki, pessoal? Deve ser Saki, né? Tá bom, gostei. Comentem, conversem comigo, senão eu fico carente aqui. Eu vou ter que parar de contar as histórias, porque eu quero conversar com vocês também, quero saber a opinião, senão eu fico sem saber que tipo de conto eu vou trazer aqui para vocês. Caso queira ser um apoiador, como o Eugênio Pereira, que proporcionou esse vídeo a todos vocês com uma ajuda no Pix, ok? Pix marcelofc18@hotmail.com. O Eugênio fez uma ajuda muito interessante de coração, assim como o Cláudio Vieira também fez. E aí eu consegui tirar esse tempinho para poder ler para vocês. Muito obrigado e até a próxima.